Meu nome é Cláudia Forte, para quem não me conhece ainda, eu sou professora da Escola de Negócios da Casa e tenho a honra de coordenar a área internacional da universidade. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer nessa tarde. Primeiro, a vocês, que nós estamos em concorrência, a Mackenzie faz essa semana, e nós temos várias atividades que ocorrem em caráter concomitante. Então, nesse mesmo instante, está ocorrendo uma palestra do decanato acadêmico, por exemplo, outra do decanato de pesquisa, e me é muito precioso saber que vocês, professores da casa, escolheram estar nesse painel que vai tentar nos habilitar e nos capacitar um pouco mais para atuar nesse universo internacional, que está tão próximo da gente, sobretudo nesta reitoria do Dr. Benedito. A estratégia de internacionalização tem aparecido como uma das bandeiras mais veementes da campanha dele. Os números do Mackenzie têm evoluído bastante, e, pela primeira vez, nós temos essa temática presente na semana preparatória dos nossos professores. Então, muito me envaidece a presença de vocês aqui, a escolha do grupo que organiza esse evento, a professora Marilia, a professora Maria Lade, que estão aqui, e é responsável pelo decanato acadêmico, que abriu espaço para que nós pudéssemos trazer à tona, à discussão, alguns dos nomes importantes nesse cenário no Brasil, para que a gente pudesse identificar alguns problemas, vislumbrar algumas possibilidades. Eu acho que esse é um momento único para nós, que temos aí, então, um intento de uma carreira internacional ou de uma pesquisa internacional. Então, meu muito obrigado pela oportunidade, por vocês estarem aqui. Meu segundo agradecimento, e esse muito, muito especial, são para os dois palestrantes que eu indiquei para compor esse painel aqui comigo. A primeira é a professora conselheira Almerinda, do Ministério das Relações Exteriores. É uma pessoa muito influente no cenário internacional, junto a todos os órgãos diplomáticos e embaixadas presentes no Brasil e representadas pelo Brasil, no Brasil fora dele. Ela tem um caminho muito bonito, uma história internacional muito bonita, nos inspira muito, está presente conosco em todos os eventos importantes no âmbito internacional, e, particularmente, há dois ao longo do ano, que esses nós assim marcamos presença. Ela sempre está conosco, está sempre defendendo a bandeira da internacionalização do ensino superior. Então, eu achei importante que nós tivéssemos uma autoridade de governo aqui, mas não ligada efetivamente ao Ministério da Educação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, para dizer qual é a marca, qual é a imagem, qual é o papel que nós, enquanto professores e docentes, ocupamos nessa estratégia de internacionalização, que não é só universitária, mas é de país como um todo. O nosso outro palestrante é o professor Dr. José Celso Freire. Ele é a Cláudia da Unesp, sem querer trocar e nem fazer nenhuma ofensa, tá, professor? Ele é o assessor internacional da Unesp, é uma das instituições mais internacionalizadas do país. Além disso, ele preside a FAUBAI, que é uma organização que congrega todos os assessores internacionais do país, de todas as universidades brasileiras. Então, nós temos aqui visões diferentes para que nós possamos não ensinar, né, porque, diante de professores, diante de criadores, a gente pode apresentar poucas criaturas interessantes, mas eu acho que uma boa experiência da Unesp, a experiência que a professora Almerinda nos traz, certamente vai servir para que nós nos inspiremos e possamos aperfeiçoar a cada vez mais esse movimento internacional que tem sido tão precioso e tem sido tão importante para a UPM. Dois avisos de ordem logística. Aqueles que não assinaram a lista, não se preocupem, façam no final das intervenções, porque a gente teve um probleminha com o recebimento dos arquivos, então nos atrasou, a gente precisa começar em respeito àqueles que conseguiram chegar a tempo e honraram o nosso compromisso. E o segundo aviso é que serão feitas as apresentações e, ao final delas, a gente tem aí um tempo bastante razoável para as perguntas, para as intervenções. E eu solicito a vocês que nós tenhamos uma palestra, um encontro de fato produtivo. Ninguém está aqui para fazer, nesse caso, menção à biologia somente, né, ou à criação divina, com duas orelhas e uma boca só. Manifestem-se, perguntem. A gente tem aqui pessoas com alta capacitação, com muitos anos de labuta nessa estrada, que me inspiram, me ajudam, e eu tenho certeza que a gente tem muitas dúvidas, e nós vamos poder fazer disso daqui não só um momento para celebrar, mas um momento de praticidade para que a gente possa efetivamente avançar. Então, por favor, eu convido a professora Almerinda, doutor José Celso. Bom, boa tarde. A Cláudia me apresentou, meu nome é José Celso. Vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu
entrei nessa seara da internacionalização. Eu sou engenheiro eletricista, sou formado pela Federal do Rio de Janeiro. Depois de fazer engenharia elétrica, eu fiz mestrado na Poli, na USP, em sistemas digitais, computação, e depois começou minha experiência internacional. Eu tinha vontade de estudar fora do Brasil, então eu fui fazer doutorado na França. Eu morei 4 anos na França, em Grenoble, para quem conhece, um pouquinho aquele pedaço ali perto de Lyon, no sul da França, sul da França. Aí começou a minha história um pouquinho, eu diria, após voltar de Grenoble. Então, depois que eu voltei de Grenoble, eu estabeleci boas relações, tanto profissionais como pessoais. Tenho bons amigos e mantenho bons amigos lá. E, como a amizade, eu acho que é uma das coisas que move a gente, eu fui arrumar um jeito de continuar voltando para Grenoble. Então, eu me candidatei a uma bolsa do Ministério francês e virei, durante 3 anos, professor na França. Eu era empregado do Ministério da Educação, foi uma época meio corrida na minha vida. Eu ficava 8 meses no Brasil, na Unesp, avançava meus cursos para eles terminarem em outubro, passava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro na França, depois voltava para cá, começava a dar aula de novo. Nesse período que eu tive lá, eu vi que na França existiam estudantes de outros países. E me deu vontade de criar oportunidades para os meus estudantes aqui no Brasil. Então, aí que começou a minha interação com esse mundo de internacionalização. Vou encurtar, criei programas, comecei a mandar estudantes para lá, e foram indo. Tem alguns projetos que o governo brasileiro financiava naquela época, submeti consegui, e foi andando. E, um belo dia, mudou a reitoria da Unesp, e o reitor eleito me chamou para assumir uma assessoria na Unesp, que chama Assessoria de Relações Externas. Relações externas, porque a parte de internacionalização está dentro da assessoria, mas toda a parte de relacionamento externo da universidade também está dentro da assessoria. Passou o mandato de um reitor, o segundo reitor foi eleito, me convidou a ficar. Então, a minha história dentro dessa assessoria está completando, esse ano ela completa 6 anos que eu estou na assessoria de relações externas da Unesp. Esse é o lado interno na Unesp. Ali tem outro, que é a FAUBAI. A FAUBAI, como a Cláudia falou, ela já foi mudando de nome. O nome atual dela é Associação Brasileira de Educação Internacional. O nome FAUBAI vinha de Fórum das Assessorias e não sei o que mais. Isso foi mudado, mas esse nome ele tem um peso hoje internacionalmente. As pessoas fora do Brasil conhecem o nome FAUBAI, então a gente não mudou o nome e foi mudando o nome fantasia mudou e a sigla ficou. O que é a FAUBAI? A FAUBAI, como a Cláudia falou, é uma associação de pessoas como eu e ela, de instituições de todos os tipos, públicas, privadas, confessionais e de todas as regiões do Brasil. A gente tem por volta de 250 membros. O principal evento que a FAUBAI organiza é uma reunião anual. A Mackenzie organizou essa reunião anual em 2010. Essa reunião, esse ano ela mudou, ela está cada vez mais ficando importante. Esse ano, para vocês terem ideia, a gente teve cerca de 400 pessoas na nossa reunião anual, mais de 130 eram estrangeiros, pessoas de diversas partes do Brasil, que estão vindo para o Brasil para discutir a internacionalização da educação superior. Logicamente, o Ciências Sem Fronteiras, que vocês conhecem, é um vetor importante desse movimento das pessoas em virem para o Brasil. Então, essa é dentro desse contexto da FAUBAI que eu vou contar alguma coisa com experiências práticas dentro da Unesp. Como a Cláudia faz parte hoje da diretoria da FAUBAI, então eu sou o presidente, o vice-presidente é o professor Vitor, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a tesoureira é a professora Cláudia, e a Vanessa, que está aqui, é a nossa secretária, ela é da UNAERP, e a gente
procura sempre que possível manter essa representatividade de todos os setores dentro da FAUBAI. Vou contar algumas coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo e que são interessantes na questão da internacionalização. E falando de internacionalização, eu vou começar com esse negocinho aqui, da Copa do Mundo, né? O que tem a ver Copa do Mundo e internacionalização? Eu acho que tem tudo a ver, né? Se a gente prestar atenção no momento internacional que o Brasil viveu durante a Copa do Mundo, se a gente não esquecer, mas se a gente não colocar em primeiro lugar os jogos de futebol que aconteceram, mas o que aconteceu em torno desses jogos de futebol, eu acho que mostra que o Brasil, durante um certo momento, teve uma proeminência no mundo. As pessoas falavam, podiam falar bem ou podiam falar mal, mas falavam de Brasil. A minha perspectiva é que falaram bem, que a gente saiu bem na foto. Tem uma reportagem interessante na Folha hoje. Quem quiser olhar, eu tenho a referência e eu passo para vocês. Mas eu queria falar o que tem a ver, na verdade. O Vinícius Mota, o link da reportagem está ali embaixo, ele publicou uma crônica que ele chamou de Monoglotas de Espírito. E quando foi isso? Foi depois do vexame, ou o nome que vocês quiserem dar, do 7-1 do Brasil, e quando começou a se falar que para o futebol brasileiro voltar a ser o que era, a gente tinha que parar de mandar gente para o exterior, que os jogadores tinham que ficar no Brasil, que isso aqui está atrapalhando. Não vamos entrar na discussão do futebol ou não, mas se a gente for ler ali, eu vou ler porque eu quero fazer uma brincadeira. Ó. Então, a exportação de talentos faz mal ao futebol brasileiro. Os craques têm de ficar perto da torcida e dos treinadores locais. Essa tem sido a solução decantada no interminável debate sobre como revigorar o esporte nacional após a coça das coças, o 7-1 do Mineirão. Se a gente pegar ali e trocar futebol brasileiro por educação superior e trocar craque por estudante, eu acho que a gente vê também um lado da história que a gente presencia. Eu presencio na Unesp, quer dizer, por que eu vou mandar meu estudante para fora? Por que ele vai aprender lá fora que ele não aprenderia aqui? Então, nesse sentido, a questão de monoglota de espírito, eu acho que é uma barreira que a gente tem que vencer quando a gente fala de internacionalização da educação superior. Se a gente continuar lendo ali, ó, quem deseja usufruir das vantagens do mundo moderno, ser produtivo como os povos mais prósperos, adquirir os saberes mais atualizados no futebol e fora dele, precisa se abrir, viajar e receber estrangeiros em profusão. Exportar e importar, em cópia, falar a língua global. Se a gente tirar ali futebol ali, ó, e aplicar isso à educação, funciona direitinho essa frase aí. É exatamente isso. A gente tem que exportar, a gente tem que interagir, a gente tem que estar preparado para competir nesse mundo global onde a gente está vivendo hoje, para o qual a gente vai formar os nossos estudantes. Aí ele continua, monoglotas de espírito, dirigentes no futebol e fora dele, empastelam a abertura e a modernização. Eu vejo muito isso, é uma das brigas que a gente tem dentro da Unesp. Alguns iludem-se e iludem-nos com ideologias nacionalistas ultrapassadas. Acho que a gente já deve ter escutado algumas delas, né? Como se as dimensões continentais do território e da população transformassem o Brasil automaticamente num país que se basta a si mesmo. Eu vou falar de outras questões aqui, mas isso aí é um fato com o qual a gente convive. Aí ele fala, jogadores que foram atuar fora do país experimentam o que há de mais avançado nas práticas futebolísticas. São hoje melhores profissionais do que jamais poderiam tornar-se na triste realidade dos clubes brasileiros. Viva a exportação de craques. De novo, se a gente colocar estudantes aqui, a gente é uma realidade. Eu vejo, por exemplo, eu contei a minha historinha e eu tenho estudantes que através de oportunidades que eu consegui desenvolver, foram para
para o exterior há 10 anos atrás, quando não existia Ciências Sem Fronteiras. Eu vejo esses estudantes e as posições que eles estão hoje nas suas carreiras profissionais, e aquela experiência foi fundamental no lugar onde eles chegaram. Talvez eles chegassem nos mesmos lugares, mas a experiência que eles tiveram lá fora certamente facilitou o caminho para eles, aplainou um pouquinho o caminho para eles, para que eles chegassem mais longe. Então, essa é uma brincadeirinha, mas eu acho que é uma situação que a gente tem que enfrentar. Quer dizer, como é que eu vou tratar com uma situação onde, de alguma maneira, ainda se imagina que oferecer uma oportunidade para um aluno ir para fora, para um professor, para um pesquisador ir para fora, é exportar talentos, né? Uma das grandes discussões, e a gente pode entrar nela depois, é a questão quando se fala de fuga de cérebros, né? E hoje existe um novo conceito sendo desenvolvido, que, na verdade, é uma circulação de cérebros. Eu faço os cérebros circularem mundo afora. Se a gente for ver, a gente vai falar um pouquinho de cooperação em pesquisa. Hoje, grande parte da cooperação internacional do Brasil é feita também com brasileiros que ficaram em outros países para onde eles foram. Então, de uma certa maneira, essa é a minha opinião particular, não é opinião de governo nem nada, eu tenho grandes dúvidas quando se fala que eu vou perder uma pessoa quando ela vai ficar lá. Para mim, eu acho que eu vou criar uma ponte, que eu vou poder explorar essa ponte depois. A gente usa isso muito na cooperação internacional da Unesp. Então, começando com essa brincadeira, a Cláudia, a gente discutiu e ela me deu alguns pontos, me propôs alguns pontos, e é nesses pontos que eu vou basear minha apresentação. Então, era ensinar em inglês ou ensinar o inglês, flexibilidade para adequação de currículo, resistência na convalidação de créditos, a questão das disciplinas internacionais, incentivo aos alunos à participação nos programas de intercâmbio, internacionalização da pesquisa, e de que formas as instituições de ensino superior particulares podem se apropriar das oportunidades internacionais. Eu propus uma divisão, só daqueles 2 pontos ali, flexibilidade e resistência, com 2 conceitos chaves da internacionalização hoje em dia, que são internacionalização em casa, eu vou falar o que é isso, e internacionalização do currículo. Os outros eu vou tratar conforme foram propostos. Então, para a gente falar de internacionalização, vamos tentar dar uma definição. Tá? Existem dezenas, talvez centenas, de definições. Uma que eu gosto bastante é de uma pessoa, de uma professora, chama James Knight, e ela fala que a internacionalização é um processo de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global nos objetivos, nas funções e na organização do ensino superior. Se a gente for olhar essa dimensão, essa definição, ela claramente extrapola a assessoria de relações externas da Unesp e a assessoria de relações internacionais do Mackenzie. Não dá para eu fazer internacionalização achando que a internacionalização vai ser a assessoria de relações externas ou a assessoria de relações internacionais. Ela tem que ser algo que transpasse toda a universidade. Ela tem que estar nos objetivos da universidade, ela tem que estar na forma como a instituição trabalha. Se não for isso, ela vai se resumir a um escritóriozinho que manda a gente para fora e que recebe uma parte de estudantes. Ela tem que extrapolar isso daí. Então, o que a gente fez na Unesp? Como é que a gente trabalhou isso na Unesp? Bom, a gente fez na Unesp, o ano passado, começamos isso no ano passado, uma série de workshops internos com todos os pró-reitores, assessores de pró-reitores, e tentamos definir o que era internacionalização dentro da Unesp. E a definição que a gente tirou é muito parecida com essa, mas que é uma dimensão transversal. Ela é transversal ao ensino de graduação, ela é transversal ao ensino de pós-graduação, ela é transversal à pesquisa,
mas ela também é transversal à administração. Se dentro da administração eu não conseguir compreender qual é a importância da internacionalização, não adianta eu tentar fazer isso como coisa isolada em cada uma das pró-reitorias. Tá? Isso passa por resoluções, por formas de trabalhar, pela percepção que as pessoas têm da internacionalização. E a Cláudia falou, eu julgo também, a Unesp está num caminho muito interessante, mas não sei se algum de vocês está acompanhando, a gente também está em greve agora, né? A USP, a Unesp e a Unicamp, as 3 universidades públicas, estão em greve por uma questão salarial, basicamente, tem outras questões, mas basicamente por uma questão salarial. E, por exemplo, eu escuto ou eu participo de reuniões onde as pessoas falam, mas se está em greve, se está com falta de recurso, vamos tirar dinheiro, vamos economizar. Aí, eu vou economizar onde? Vamos parar com a internacionalização. Quer dizer, se não existe a percepção da importância que isso tem, ou se existe uma percepção de que a importância é muito pequena, as coisas não vão andar. Por que é mais importante eu tirar dinheiro da internacionalização do que eu racionalizar outras coisas? E considerando uma coisa, o número de instituições de ensino superior que existem no mundo, todas elas procuram um lugar ao sol. Todas. E a gente, quando desenvolve o nosso trabalho, a gente consegue, aos pouquinhos, aparecer. Se eu conseguir aparecer e as pessoas conseguem me perceber, se eu desaparecer por 1 ano, por 2 anos, vai demorar mais 5 para eu conseguir voltar aonde que eu estava. Então, é uma competição feroz. E essa competição precisa ser compreendida dentro da instituição. Ela precisa ser compreendida como essa dimensão transversal dentro do projeto de instituição que a gente vai querer. Ela vai trazer interculturalidade, ela vai trazer globalização, a gente pode entrar na discussão de globalização, o que significa ou não, mas ela vai trazer ambições globais para a nossa instituição, para os objetivos que ela busca. Então, falando agora do ensinar em inglês ou ensinar o inglês. Para mim, é os dois. Não tem jeito de eu ensinar em inglês e não ensinar o inglês, ou eu ensinar o inglês e não ensinar em inglês. Né? Então, eu fiquei pensando em ensinar em inglês. Aí uma pergunta que eu fiz é, para que eu vou ensinar inglês? Para que o Mackenzie, para que a Unesp, para que eu vou ensinar em inglês? Quer dizer, para a gente contextualizar, para que o Mackenzie vai pedir a algum de vocês, eu vou contar a experiência de como a gente fez na Unesp, mas como é que eu vou convidar algum de vocês a oferecer uma disciplina em inglês? Eu vou falar em inglês, daqui a pouco eu vou mudar, num idioma que não seja o português. Por que o inglês? Porque o inglês tem uma discussão interessante também que a gente pode entrar, se tornando língua franca, mas para que eu vou ensinar em inglês? Eu vejo algumas coisas. Bom, é fundamental na atração de estudantes internacionais. Para que eu vou querer trazer um estudante internacional para estudar no Mackenzie? Qual é o interesse que a instituição tem? Qual é o interesse que o professor tem? Qual é o interesse que o estudante do Mackenzie tem em ter um estudante internacional aqui dentro do Mackenzie? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas ela é fundamental na atração de estudantes. Contar um pouquinho do que a gente faz. Existem hoje eventos sobre educação internacional no mundo inteiro. Eu falei de um que acontece no Brasil, que é a reunião anual da nossa associação, da FAUBAI. Mas existem outros, existem os 2 maiores. Um nos Estados Unidos, que pega a América do Norte, e um na Europa. Vou fazer uma brincadeirinha. O evento dos Estados Unidos, tudo que é nos Estados Unidos pode ser grande, né? Quantas pessoas vocês acham que participam desse evento sobre internacionalização da educação superior nos Estados Unidos? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? O que é É muita gente. O que é muita gente? Vamos lá. Um chute, vai. Quanto? Talvez chegue. Esse ano, teve 12, 13 mil pessoas participando desse evento.
foi no Centro de Convenções em Los Angeles, 12 mil pessoas participando de um evento sobre internacionalização do ensino superior. Algumas centenas de sessões paralelas, onde se discutem os mais diferentes tópicos. Por exemplo, como construir parcerias estratégicas, como atrair estudantes estrangeiros, como criar uma disciplina em outra língua, como desenvolver projetos conjuntos, a maior coisa que você pode imaginar, e, ao mesmo tempo, tem uma feira enorme, e o Brasil, com o apoio do MRE e do MEC, está se fazendo presente com algumas instituições, com estandes, onde a gente conversa com essas 14 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, o negócio começa das 8 às 5 da tarde e a gente não para de falar das 8 às 5 da tarde, conversando com essas pessoas que, lógico, o Brasil está aparecendo na mídia. Muito das coisas é quem quer ganhar o dinheirinho lá do Ciência Sem Fronteira, que é a tuition, a mensalidade que o governo brasileiro está pagando. Mas isso está abrindo portas. E quando a gente recebe essa pessoa, a primeira coisa que ela pergunta, ou entre as 5 primeiras, é: vocês oferecem cursos em inglês? Tá? Então, o que é razoável? O que é razoável? Eu vou trazer um estudante, ele pode ter um interesse no Brasil, mas o interesse dele pode não ser grande o suficiente para que ele vá estudar português para vir ao Brasil. Então, a questão de atração é um fator importante de para que ensinar em inglês. Mas é mais importante, do meu ponto de vista, porque isso permite a criação de um ambiente internacional na instituição. Imagina se vocês estivessem aqui, e é o que eu gostaria de ter na Unesp, sei lá, 500 americanos, 200 franceses, 200 alemães, 300 russos, conversando e discutindo, meio no que aconteceu na Copa do Mundo. Meio uma Copa do Mundo acontecendo aqui dentro, oferecendo aos estudantes a oportunidade de interagir com pessoas de outros países, com pessoas com outras visões, com pessoas com outras concepções de mundo e do que é melhor para o mundo. Eu acho que ninguém acha que uma coisa dessa pode ser ruim, né? Isso movimenta, questiona professores, questiona formas de como trabalhar, questiona formas de como apresentar aulas. Então, acho que é nesse espírito. É fundamental na atração, mas, ao atrair, eu vou ter a oportunidade de criar um ambiente internacional na minha instituição. E é importante porque é visibilidade. Eu vou falar já, daqui a pouquinho, a gente oferece, a Unesp oferece. E eu, quando eu vou, eu falo, eu sou a única instituição do Brasil que oferece de forma institucional cursos em inglês. E eu vou contar como é que eu fiz isso. É bacana para mim, porque quando eu falo isso, acaba a reunião, o cara vem falar comigo, pode ter 5 na mesa. Ele vem falar comigo, para ver como que ele vai mandar o estudante dele para cá. Eu vou contar essa experiência já já, mas dá visibilidade. E visibilidade é importante no mundo da internacionalização. E ensinar em inglês. Por que ensinar inglês? Bom, isso aqui é um tema de debate interessante, eu gosto dele. Vou tentar não dizer qual é a minha opinião em relação a isso, mas é uma ferramenta indispensável na implementação dos programas de intercâmbio. Se a gente pegar inglês e trocar para francês ou alemão, é quase impossível eu acreditar que eu vou mandar os nossos estudantes, ou se a gente for ver o corpo acadêmico, que eu vou mandar os nossos professores, se não houver compreensão de outro idioma, se não houver comunicação em outro idioma. E aí a gente vai falar um pouquinho do Ciências Sem Fronteiras. Todo mundo sabe o que é Ciências Sem Fronteiras aqui, né? Tem alguém que não saiba o que é o Ciências Sem Fronteiras? Mano, todas as vezes que eu fico na frente assim, eu vejo os meus estudantinhos sentados lá. Quer dizer, a gente pergunta, ninguém responde, todo mundo senta no fundo da sala, ninguém senta na frente da sala. E toda vez que a gente vai falar, a gente fala a mesma coisa para os estudantes. Por que todo mundo está no fundo da sala? Porque ninguém responde e tudo mais. Então, o Ciência Sem Fronteira é um programa do governo brasileiro para mandar 100 mil pessoas para o exterior. Grosso modo, a presidente acabou de anunciar, ele era um programa de 4 anos, e a presidente anunciou uma segunda fase, onde ela pretende mandar mais 100 mil estudantes para o exterior.
críticas, o que está certo, o que está errado, a gente pode também discutir, eu não vou falar aqui. Mas vou contar a historiazinha. Quando eles lançaram o Ciências Sem Fronteiras, eles convidaram umas 10, 12 universidades, pessoas de universidades, para irem aos Estados Unidos para discutir com os americanos como ia funcionar o Ciências Sem Fronteiras. E eu fui nessa reunião. Eu fui numa reunião, foi em Washington essa reunião. Acabou a primeira apresentação do que seria o programa, a gente perguntou da onde vai vir gente que fala inglês para esses 100 mil que vocês querem mandar. Não vai ter gente que fala inglês nessa quantidade que vocês querem mandar. E foi exatamente o que aconteceu. A primeira leva teve um contingente enorme de pessoas, aí gastou o que tinha de gente que falava inglês. Não tinha. A segunda chamada, talvez algum de vocês se lembrem, que foi aquele problema que tinha 40 mil inscritos para ir para Portugal. Não sei se alguém lembra dessa história, que daí teve um problema, o governo, no meu ponto de vista, deu uma solução muito interessante, ofereceu a oportunidade das pessoas irem para outros países, pagando o curso de línguas para essa pessoa, quer dizer, assumiu que existia um problema. Mas o porquê ali de ensinar inglês é que não tem jeito de viver num mundo globalizado se eu não tiver pessoas que falem a língua desse mundo globalizado. E uma outra coisa é que é fundamental na formação dos estudantes. Não é só para ele ir para fora, não é só porque ele quer ir para fora que é importante, é porque é bom para ele. É bom para ele. Falar mais de uma língua não é bom só para se comunicar. Falar mais de uma língua é bom para compreender as coisas com outra ótica. Não adianta querer ler uma coisa em francês e o traduzido. Se você lê em francês, você vai compreender coisas que você não vai compreender se você ler a tradução. Se você lê em inglês, você vai compreender coisas que talvez você não compreenda se você lê em português. Se você lê em alemão, você vai compreender coisas que talvez você não compreenda se você lê isso em português. É bom para a formação dos estudantes terem outras línguas, conseguirem se comunicar e compreenderem coisas com em outro idioma. Então, o que a gente fez na Unesp em ensinar em inglês? Que eu falei que a gente tinha um programa inovador. A gente oferece hoje 50 disciplinas em inglês. E estamos criando em 4 áreas diferentes. Ciências agronômicas, energias alternativas, odontologia e literatura e linguística. Como é que a gente fez para definir essas 4 áreas? Bem rapidamente, a gente fez uma reunião, definiu entre os programas 6 e 7 que a gente tinha, entre os programas de maior competência, os que tinham maior apelo. Não adianta eu querer fazer um curso que ninguém vai querer vir para cá estudar. Então a gente criou um programa a gente criou esse programa com 4 áreas: agronomia. O Brasil, sabidamente, é um país onde a agronomia é algo importante dentro da pauta de exportação de uma série de coisas. Energias alternativas, é o que está na moda aí no mundo, a gente tem competência em energias alternativas. Odontologia, não sei se vocês sabem, por que odontologia? Quantos por cento o Brasil publica da publicação mundial em odontologia? Alguém faz ideia? Deve ter dentista aqui, não sei lá. Não vale para os dentistas. Publica mais de 10% do que é publicado no mundo em odontologia, a odontologia brasileira. Então, a odontologia brasileira é reconhecida como algo, e a gente queria ter algo em saúde também. Então, o que dava foi odontologia. E literatura e linguística, porque a gente achou que seria interessante as pessoas virem estudar e compreender a linguística do português estudando em inglês. E agora a gente está criando um outro curso. Oi. Não, eu estou estudando português em inglês. É só a ferramenta de comunicação que é uma outra língua, mas o conteúdo é o conteúdo do português. Na verdade, esse programa está no nosso departamento de literatura e linguística. Certo? Então, por exemplo, pode vir alguém para cá estudar Machado de Assis em inglês. Não existe problema em estudar o conceito,
não há o... Ah, mas aí eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí a gente oferece as 50 disciplinas em inglês. Aí o que acontece? O problema é eu atrair essa pessoa para cá, é que ele chegue aqui. E essas são disciplinas que são oferecidas para estudantes de último ano de bacharelado e para estudantes de mestrado e de doutorado. O projeto é bem maior e a gente pagou umas bolsas para os professores prepararem as aulas. Esse curso foi formatado totalmente num padrão europeu que chama ECTS. A gente fez workshops para que as pessoas preparassem o curso no formato que é apresentado lá fora, e a gente dá aula de português. Então, o cara, quando ele vem aqui fazer, por exemplo, sei lá, alguma coisa de odontologia que eu não sei absolutamente nem como é que pode chamar, fisiologia, sei lá, alguma coisa parecida, ele tem a oportunidade de fazer uma disciplina de português para estrangeiros e, se ele for ficar mais tempo, ele tem a oportunidade depois de fazer as disciplinas em português. Então, a ideia foi, deixa eu criar um atrativo para o cara vir para cá. E como é que a gente faz? O projeto é maior, a gente pode discutir. Por exemplo, a gente coloca esses estudantes que vêm para cá em repúblicas, a gente não está em São Paulo. Você deve conhecer a Unesp, a gente está no interior. A maior parte dos nossos estudantes moram no que a gente chama república, vocês devem saber o que é, aquelas casas com aquele monte de gente morando junto. A gente coloca os estudantes morando, preferencialmente não coloca nas nossas residências universitárias, onde ele vai ficar enclausurado num quarto. A gente coloca esses estudantes, a gente tem uma malha, uma comunicação com as repúblicas, então a gente faz uma chamada, qual república quer receber tal estudante. Aí tem um outro lado, que foi aquele que eu falei. Imagina como é legal para uma república receber um americano e esse cara morar lá 3 meses, 6 meses naquela república. Que oportunidade você está criando para aquelas pessoas também que estão recebendo esse estudante. Mas aí ele pode fazer o curso em português e uma parte deles fica. Uma parte dele está virando aluno regular dos nossos programas de mestrado e doutorado. Aí, se ele vai compreender o conceito do que é Machado de Assis, no segundo semestre, quem sabe, ele vai ler Machado de Assis efetivamente em português. Então, é no sentido de eu atrair e de eu criar esse ambiente internacional. Essa foi uma experiência que a gente fez, a gente pode... Oi. Não, essa é legal. Os nossos estudantes podem se inscrever no curso. Então, a gente tem hoje algo como 40% é estrangeiro e 60% é brasileiro. Aí tem uma coisa também daquilo que eu falei da ação de longo prazo, certo? Na verdade, não gosto de falar mais coisas, mas eu que um dia acordei e tive um jeito, eu falei, eu acho que aí é aquela questão da administração. Eu propus ao reitor, ele falou, vamos fazer. Aí foi andando, e a primeira vez que a gente abriu o programa, que foi há 1 ano e meio atrás, teve cursos que teve 2 inscritos. Aí vem aquele questionamento. Poxa, a gente está gastando a grana, a gente está pagando bolsa para o professor, a gente está não sei das quantas para trazer 2 caras, um americano, sei lá, um cara da Etiópia para vir estudar no Brasil. Qual que é o interesse de tudo? Vamos esperar, vamos ver. Esse ano, a média dos custos tem de 12 a 18 pessoas inscritas, de cada um dos cursos. Quer dizer, demora. Esse cara voltou para lá, esse cara contou. Eu fui na NAFSA, eu fui na EAIE, a gente apresentou, mostrou. Essas coisas estão aumentando, e cada vez elas estão aumentando mais. Imagina, agora eu tenho essas pessoas que estão vindo para cá, elas estão morando nas nossas repúblicas. O cara que mora na república tem a oportunidade de conviver com um alemão, tem a oportunidade de conviver com alguém. A gente tem estudante da Burkina Faso. Tem estudante de Burkina Faso morando em república. Imagina que experiência rica não é para um estudante da Unesp conviver e discutir o que é a vida daquele cara naquele país, que, se bobear com a cultura geral que tem os nossos estudantes, ele nem sabe
que tem um país no mundo que chame Burkina Faso, né? Então, nesse sentido, está sendo uma grande experiência para a gente. Tem um outro lado, que é ensinar o inglês. Aí eu acho que não é ensinar o inglês. A gente tem que ensinar idiomas, a gente tem que criar oportunidades. Não é o inglês, não é só o inglês. Tem que ser o inglês e mais alguma coisa. Eu dou aula para os meus estudantes de engenharia. E eu falo para os estudantes, engenharia hoje, o inglês não é diferencial para mais ninguém. Quem trabalha na área de engenharia tem que saber falar inglês. O diferencial hoje é se ele souber falar uma outra língua. Esse passou a ser o diferencial na engenharia. Então, por que eu vou para a França? Porque se você for para a França, você vai aprender um terceiro idioma. Na França, não sei se vocês sabem ou não, para o cara se formar engenheiro, ele tem que ter o TOEFL. Se ele não tiver TOEFL, ele não ganha o diploma dele. Na verdade, lá não é o TOEFL, é o TOEIC, que é um outro exame com umas características diferentes, mas ele passa um certificado de inglês. Então, até o meu estudante que vai para lá, que a gente tem alguns programas de duplo diploma, sabendo que o duplo diploma ele ganha o meu diploma e o diploma da universidade estrangeira, esse cara ele passa o TOEIC lá na França. Então, não só o inglês, mas idiomas. E daí, o governo percebeu da questão do pouco número de pessoas que falavam inglês e criou um programa também institucional chamado começou como Inglês Sem Fronteiras, e esse programa evoluiu e hoje ele chama Idiomas Sem Fronteiras. Então, existem possibilidades para que os alunos estudem outras línguas. A maior parte do tempo são cursos à distância, mas começando a implantar alguns centros de línguas em algumas instituições. Aí eu vou contar o que a gente fez na Unesp. A gente tem um projeto conjunto da Unesp e do British Council. O British Council paga uma parte, a gente paga outra parte. A gente paga uns 60%, o British Council paga 40%, mas paga. Onde eu trago do exterior estudantes que estudam da Grã-Bretanha, do UK, estudantes que estão estudando para serem professores de inglês. Então, ele vai se tornar, mais do que, não é professor de inglês, é professor de inglês para estrangeiros, é o que eles chamam de TESOL. Professores de inglês como, em português eles falam como língua segunda, não, como língua segunda? Tem alguém da área de português aí? Como é que é? É português para falantes de outras línguas ou alguma coisa. E são caras que estudam para ser professores de inglês para falantes de outras línguas. Então, a gente traz alunos de doutorado e de mestrado para duas coisas. O primeiro objetivo, darem aula de inglês para os nossos estudantes, mas também para os funcionários e, eventualmente, professores, e para interagirem com os nossos programas de pós-graduação, para tentarmos criar doutorados em cotutela. Então, eu criar um laço de cooperação acadêmica entre aquele estudante de doutorado que está vindo e o orientador dele aqui no Brasil. E na França, a gente tem um projeto similar, que é feito com o Consulado da França aqui em São Paulo, onde a gente traz gente da França também. No caso da França, são estudantes de mestrado, a gente traz estudantes de mestrado para ensinar português aqui no Brasil. Não dá a quantidade de classe que a gente tem. Todas elas ultrapassam a capacidade de aula dessas pessoas. E os nossos objetivos são formar 2.000 pessoas por ano. A gente quer capacitar 2.000 pessoas por ano, nesse momento em inglês e francês, e a gente está tentando uma parceria com o DAD para ter alemão, que ainda não deu certo. Oi? Para eu acabar? Então, agora eu vou... Incentiva aos alunos a participação nos programas de intercâmbio. Meu ponto de vista, isso é meu. Um programa de mobilidade discente institucional deve ter como base cooperações acadêmicas com instituições de alto nível e ser implementado envolvendo todos os setores da universidade, não podendo ser considerado ação isolada de um único setor da instituição. Basicamente, para eu mandar um estudante para o exterior, eu tenho que confiar em quem vai receber
o meu estudante. É a premissa básica. Se ele vai sair daqui, ele vai ter que ir para um lugar onde ele vai ter uma formação melhor ou, no mínimo, similar àquela que ele tem aqui. E, a partir do momento que eu acredito nisso, aí sim eu vou construir o meu programa. O que é? Para mim, tem que mudar a forma como as pessoas entendem isso. Se não houver uma mudança de paradigma, é impossível que isso aconteça. A gente tem que compreender isso de uma outra forma, que a gente pode discutir que questões estão envolvidas nisso daí. A gente tem que definir uma legislação que assegure o reconhecimento antecipado de créditos cursados em intercâmbio. Eu ouso dizer que na Unesp a gente tem talvez uma das legislações mais modernas do Brasil no que diz respeito a reconhecimento de crédito, e a gente pode discutir como é que isso funciona. Mas é um reconhecimento antecipado. Eu passo um contrato com o meu estudante. Se ele, ao sair, ele assinar um contrato, se ele cumprir a parte dele do contrato, quando ele voltar, eu vou cumprir a minha. Quer dizer, tudo aquilo que ele fez não tem mais discussão, eu vou validar dentro do histórico dele. Hoje, como é que funciona na Unesp? Ele vai fazer um semestre fora, antes dele sair, ele passa um contrato, por isso preciso do terceiro, eu preciso assegurar o apoio dos professores no desenvolvimento do programa de estudo. Então, ele tem um professor tutor que senta com ele e olha a grade da outra instituição e fala, você vai fazer isso, 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 aquilo, sem procurar achar o que eu brinco. Você vai ter que fazer parafuso de meia volta lá, porque se você não fizer parafuso de meia volta, você não vai ser reconhecido aqui. A gente fala que é para eu procurar competências e habilidades. É o que fala hoje todos os projetos políticos pedagógicos. O estudante tem que adquirir competências e habilidades. Ele não tem que aprender a fazer parafuso de meia volta. Ele faz lá, não faz aqui. Competências e habilidades. Então, hoje, na Unesp, funciona assim. Ou, na maior parte, para eu ser honesto, na maior parte do tempo, funciona assim. O aluno vai, ele prepara um contrato de estudos, que vai cobrir, por exemplo, um semestre, ele foi para lá, quando ele voltou, desaparece aquele semestre inteiro com todas as disciplinas que ele tinha que fazer naquele semestre, e aparece, essas disciplinas foram cursadas em intercâmbio, e as que entram no lugar são aquelas que ele fez lá, e acabou. Desapareceu, aquele semestre é coisa do passado para ele, ele vai para frente. Isso quer dizer, a gente manda só a nata dos nossos estudantes para fora. Para mim é inconcebível eu mandar essa pessoa e depois ele voltar aqui e eu achar que ele tem que fazer tudo de novo que ele fez quando ele estava aqui no Brasil. Eu tenho uma apresentação longa sobre isso, que eu falo como a gente funciona, os problemas que a gente teve, a gente pode voltar a discutir qualquer dia desse. Mas é uma legislação antecipado e cooperação dos professores e do que na Unesp chama coordenação de curso. Cada curso tem um conselho de curso que trata das questões pedagógicas e esse conselho avalia e valida aquele que a gente chama explicitamente de contrato de estudos. Se o aluno cumprir a parte dele, eu cumpro a minha e tiro um semestre e ponho outro no lugar. Agora que ia chegar na parte legal, vou ter que sair correndo, mas eu vou falar de duas coisas. Tem dois grandes conceitos hoje na questão da internacionalização. É claro e transparente que não dá para mandar todo mundo para o exterior. Hoje, no mundo inteiro, se diz que aproximadamente 1,5%, 1,8% dos estudantes do mundo têm uma possibilidade de ir para fora, e o que se prevê para 2020 é que cerca de 3% dos estudantes do mundo vão ter essa oportunidade de ter uma experiência internacional. O que vai acontecer com os 97%? Então, apareceram dois conceitos, quer dizer, a questão de internacionalização em casa é muito do que eu comentei aqui, quer dizer, eu vou criar, ao trazer um ambiente internacional para dentro da minha instituição, ao receber estudantes internacional, eu vou criar a oportunidade de internacionalizar os meus estudantes, os meus professores, o meu ambiente.
E o outro conceito é o conceito de internacionalização do currículo. Eu vou mudar o meu currículo, eu vou tornar o meu currículo internacional. Eu vou dar uma orientação internacional, eu vou dar aulas, eventualmente, em outra língua, que a gente falou. Os nossos estudantes participam das nossas aulas em inglês. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho aula internacional. Aulas virtuais internacionais. A gente tem hoje projetos onde um grupo de estudantes daqui trabalha via, o que vocês podem imaginar, Skype, outras plataformas, Adobe, Connect, o que quiser, com um grupo de estudantes em outro lugar, desenvolvendo um projeto. A gente acabou de ter uma experiência super legal, 15 estudantes de engenharia, daqui de Guará, com 15 estudantes de engenharia da França, trabalharam na concepção. Não sei se alguém for de engenharia, conhece um projeto que chama Aerodesign, que as pessoas constroem um aviãozinho, depois o aviãozinho voa, para ser bem rápido. Eles fizeram um projeto via web, depois vieram 15 franceses para cá, ficaram um mês aqui no Brasil construindo um avião junto com o grupo aqui do Brasil. Foi uma beleza como experiência. Diversas oportunidades de eu internacionalizar o meu currículo. Vou chegar lá. Aí tem a questão da flexibilidade para adequação de currículo. Para mim, o principal ponto é criar uma cultura internacional. Se eu tiver essa cultura internacional, as coisas ficam mais fáceis. E depois ver a análise de sucesso. Aonde isso deu certo, como as coisas funcionaram, o que os caras da Unesp fizeram, o que os caras do Mackenzie fizeram, o que os caras da USP estão fazendo, o que os caras dos Estados Unidos não fazem. Estados Unidos e internacionalização, do meu ponto de vista, é alguma coisa quase que inexistente. Internacionalizar para um estudante americano é ele mandar 20 estudantes para o Brasil com 2 professores americanos para ter aula aqui no Brasil. Quer dizer, a maior parte do tempo, e a gente pode voltar a discutir, é isso que acontece. Isso é internacionalizar para os americanos. Mas ver como é que isso funciona em outros lugares. A resistência na convalidação de créditos. De novo, a mesma coisa, criar uma cultura internacional. Mas mais do que isso, aquela legislação que eu falei, sabe por que ela aconteceu? Porque eu conversei com o reitor e o reitor falou, vai acontecer. Vai acontecer. E eu faço uma brincadeira, mas ela é quase verdade. Isso foi discutido nas pró-reitorias, foi andando, e tinha uma pessoa na administração que tudo que eu falava para ela, ela falava, isso não pode. O serviço público, talvez alguém conheça, a coisa que mais tem é isso não pode. Por que não pode? É porque nunca pôde, então continua não podendo. Ninguém nem sabe por que fala não, mas a primeira coisa é não pode. Aí, a minha experiência foi interessante, eu vou contar para vocês bem rapidinho. Tudo que não podia, eu sabia que na Poli fazia, então eu ia na Poli, aí eu trazia um documento para ela. Agora pode, professor, está vendo? Na Poli faz. Se na USP pode, na Unesp tem que poder. Aí foi indo, até que um dia ela chegou e falou para mim, professor, isso aqui deve ser mentira, porque isso aqui não pode. Falei, agora a gente chegou num impasse grave, porque... Aí eu fui falar com o reitor, e o reitor falou, e eu falei para ele, professor, tem uma coisa mais grave. Amanhã tem uma reunião do colegiado, onde ela vai estar. Ele falou, pode deixar que ela não vai estar na reunião. Pronto, aí foi aprovado no Conselho de Ensino, e a legislação está vigorando, e a gente está andando. Isso é quase essa a história. É muito próxima dessa história. Mas se não houver um compromisso institucional de que isso tem que acontecer, não vai acontecer. É o que eu falo de mudança de paradigmas. As coisas só mudam se os paradigmas mudarem. Não adianta eu querer criar uma legislação que é completamente revolucionária e aplicar isso num paradigma anterior, como é que as coisas funcionam ou funcionavam. Então, é isso. A questão das disciplinas internacionais. Quando a gente fala de disciplinas internacionais, a gente imagina, a primeira coisa é idioma. Mas não é só idioma que faz uma disciplina ser internacional. Eu posso dar uma disciplina com um cunho internacional dando a minha aula em português, sem problema nenhum. O que eu posso fazer? Eu posso ver, por exemplo, na aula de engenharia, quem é de engenharia talvez conheça, Olin College. Vou lá e vejo como que é dado a aula, que talvez seja uma das faculdades de engenharia
mais inovadoras do mundo. Que metodologia os caras usam no Olin College? Como é que é uma aula no Olin College? Eu vou dar uma aula similar ao que é dada no Olin College em português para os meus alunos aqui no Brasil. A mesma coisa em outras áreas, em todas as áreas. Se a gente for procurar os open course que tem mundo afora aí, dá para ter um monte de exemplo. Definição de conteúdo dá trabalho, né? Dá trabalho. Se eu for adequar o meu conteúdo a um conteúdo atual, dá trabalho. Mas isso também é internacionalizar, ter disciplina internacional. Tem uma mistura de nacionalidades dentro da minha classe. Trazer estudantes internacionais facilita. Compreender quais são as expectativas dos nossos estudantes. O que ele espera, o que ele entende de uma aula internacional. E ir ao encontro dessas expectativas. E, eventualmente, trazer professores convidados. Esse exemplo que eu falei do SAI, vieram, junto com os franceses, 2 professores que ficaram durante um mês dando aula junto com os nossos professores e desenvolvendo o trabalho com os nossos professores. Aí eu vou falar o último ponto, não, penúltimo, internacionalização da pesquisa. Essa figurinha aqui é interessante e ela mostra o seguinte, ó, aonde está mais claro é onde tem mais pesquisa sendo desenvolvida naquele país. E é onde tem mais ligações. Então, se você olhar, a nossa o projetor não deixa mostrar, mas você tem uma ligação grande para cá, para a Europa. Você tem uma ligação para os Estados Unidos e você tem uma ligação mais fraca para cá. Mas os grandes centros de onde a pesquisa é desenvolvida é aqui, ó. É Estados Unidos, o que é isso aqui? O que contrapõe com o poder daquela região lá dos Estados Unidos? Califórnia. Isso aqui é claramente Califórnia. Ó. Aqui é Boston, aquela região lá de cima dos Estados Unidos. E aí você vai pegar, ó, França, Alemanha, Inglaterra ali, e as conexões que se estabelecem a partir dessa internacionalização na pesquisa. E esse autor, Jonathan Adams, ele fala, novos padrões de colaboração estão mudando o equilíbrio da ciência mundial. Superpotências estabelecidas precisam manter-se ou serão deixadas para trás. Não adianta mais achar que simplesmente porque você foi que você vai continuar a ser. Eu cito aqui, tem uma reportagem que saiu na Nature de outubro de 2012, que fala, é um mapeamento da ciência. E o professor Brito Cruz, da FAPESP, ele tem uma análise lá dentro dessa reportagem da Nature. A capa da Nature é aquela ali, é a Nature de 18 de outubro de 2012. Tem uma reportagem grande, umas 20 e tantas páginas, sobre o que está acontecendo com o movimento da ciência no mundo. Eles mostram, por exemplo, não ia dar tempo, já não deu tempo, né? A questão China e Brasil. É um survey enorme, mais de 20 mil pesquisadores no mundo, e tem perguntas do tipo, quem você acha que vai estar no desenvolvimento mais moderno, no desenvolvimento mais na linha do conhecimento da ciência? A China está na frente do Brasil. Aí ele faz uma pergunta para o cara, para onde você considera ir? Para a China ou para o Brasil? Aí o Brasil, 4 ou 5 vezes mais o cara prefere vir para o Brasil. Por uma série de questões, a reportagem é interessante. Quem tiver interesse, vale a pena ler. Dá um panorama muito interessante de como a gente pode trabalhar essa questão da internacionalização da pesquisa. Aí, isso, para mim, o que está em negrito ali é frase minha, o resto é do professor Brito. A internacionalização da pesquisa é a principal ferramenta para o desenvolvimento de cooperação de longo prazo. Mobilidade me permite começar alguma coisa, mas para eu continuar desenvolvendo a minha cooperação, eu tenho que mudar de nível. Eu tenho que passar para o nível de pesquisa. E aí é impossível a gente fazer isso sem a participação dos professores. As conclusões do professor Brito. Desenvolvimento das conexões internacionais é fundamental para elevar o padrão da ciência que se desenvolve. Isso é contabilizado
por exemplo. A gente pode entrar na discussão da contabilidade da ciência, citações, publicações e não sei o que mais, mas publicações conjuntas chegam a ser 7 vezes mais citadas do que publicações de um único país. Tá? Cientistas brasileiros devem colaborar e publicar mais com pesquisadores de instituições de classe mundial no exterior. Opa, qual é o grande problema? É convencer aqueles caras que a gente existe. Tá? A gente tem um programa dentro da Unesp de tentar interagir com esses caras. Para eu conseguir falar com MIT, com Harvard, é complicado. Só que aí eu estou nos 10. Mas se você pegar as 200 melhores instituições de ensino superior americanas, por exemplo, você vai estar falando com gente que faz ciência de primeira linha. E tem muita gente abaixo dos 20 que está a fim de conversar com a gente. Tá? A gente deve mirar lá em cima, mas saber que tem mais gente aqui embaixo que é passível e aberta à cooperação. Por uma série de coisas. Talvez a principal dela seja o movimento de doutorandos brasileiros que foram para lá. Tem muita gente brasileira que foi para lá nos anos 80, nos anos 90, e as pessoas viram a qualidade de quem eles estavam recebendo lá. Eu fui para a Austrália numa missão convidada pelo pessoal da Austrália, e a gente chegou na Universidade de Melbourne, que é a melhor universidade da Austrália, e fomos num departamento de engenharia civil, e qual não foi a nossa grande honra e felicidade ao escutar o chefe do departamento falar que ele estava muito feliz porque o melhor aluno do curso de engenharia civil dele era um brasileiro. E se a gente pegar essa gente que está indo em todo... Não vamos entrar na tendência nem nada, mas a grande parte dos estudantes brasileiros que a gente está mandando está dando espetáculo lá fora. E, por exemplo, se a gente pegar a questão dos australianos, os australianos eles têm um contingente monumental de chineses que são estudantes internacionais dentro de salas de aula chinesas. Os australianos falam para a gente, os brasileiros mudaram a dinâmica de como a aula é produzida. O que acontecia? Numa sala onde eles tinham 50% de chineses, ninguém falava, ninguém perguntava, era um monólogo professor-estudantes. O fato de ter 5, 10 brasileiros dentro de uma sala mudou a forma como a aula é ministrada. Então, tem uma série de coisas que são interessantes para a gente... E esses caras são embaixadores. A hora que o cara vê... Opa, aí é o meu discurso. É impossível eu mandar um aluno de excelente qualidade para lá. Um é possível, mas 10, 20, 30, 50, 100 é impossível se eu não tiver instituições de boa qualidade aqui no Brasil formando essas pessoas. Se eles recebem tanta gente boa, o background desse negócio tem que ser bom também. Não dá para formar gente boa tendo instituição ruim. Então, isso é um vetor também que a gente pode usar na internacionalização da pesquisa. Ele fala que as agências de financiamento devem usar mais revisores internacionais, que os pesquisadores precisam de maior apoio institucional. Aí tem um exemplo da gente. A gente criou um escritório de internacionalização da pesquisa na Unesp. Ele trabalha com a internacionalização da pesquisa e a questão de mobilidade. A gente tem um escritório que trata disso. E agora eu acho que é o último slide, que era a última questão. De que forma as instituições de ensino superior particulares podem se apropriar das oportunidades internacionais? Para mim, essa é uma grande pergunta que as pessoas me fazem como presidente da FAUBAI. Não o Mackenzie, mas como uma pequena instituição particular, uma faculdade, sei lá, para a gente não ir para os rincões do Brasil, como uma faculdade particular, sei lá, no Ceará, pode usufruir desse momento da internacionalização. O que esse cara tem a ver? O que ele pode ganhar com isso? O que a gente tem que ver é que tem espectros variados no mundo. Não tem só Harvard no mundo. Tem um monte de college no mundo que está a fim de colaborar com a faculdade de educação que esteja na cidade X do Nordeste. Então, para mim primeiro, compreender os benefícios que a internacionalização pode trazer. Eu tenho que acreditar que isso vai melhorar o que eu faço.
definir os objetivos buscados na internacionalização. Por quê e para quê? Quando eu definir isso, eu vou encontrar um nicho que eu vou explorar. Você pode ter certeza que tem, para toda instituição de ensino superior no Brasil, tem uma instituição no mundo que vai topar ser parceiro dela para fazer um tipo de projeto, para desenvolver algum programa junto com ela. Porque a gente tem diferentes tipos de instituição, e para mim, agora eu vou falar, talvez seja a minha percepção de professor de uma instituição pública, é compreender que internacionalização é investimento e não é custo. O que, muitas vezes, é complicado. Eu vou mandar um professor meu para fazer doutorado fora. O que vai acontecer com esse cara? Eu vou continuar pagando o salário dele? Como é que ele vai estudar fora? Eu vou mandar um estudante, ele vai parar de pagar mensalidade aqui. O que vai acontecer? Como é que a instituição vai fazer? Para mim, para a gente ficar só no estudante e eu terminar, a gente tem um programa de duplo diploma com uma escola chamada INSA, na França, onde os alunos vão, depois de 6 meses na Unesp, eles têm a oportunidade de ir para o exterior. Qual é um grande problema da gente? E aí eu conto uma fraqueza para vocês. A mesma pessoa que presta engenharia na Unesp, ela presta na USP e na Unicamp. É o padrão de estudante. E o que acontece, esse cara, se ele não passar na USP e na Unicamp, ele vai para a Unesp. Eu posso até dizer que, se a gente pegar a saída, o emprego e tudo mais, a gente tem os mesmos padrões de empregabilidade ou superiores do que tem USP e Unicamp. Mas, na mítica do cara, na imaginação dele, é melhor estudar na Poli ou na Unicamp do que estudar na Unesp. Então, a gente fez um programa que, depois de 6 meses, o menino do primeiro ano pode ir para o exterior. Tem gente que fica na Unesp, tendo passado na USP e na Unicamp hoje, porque ele quer participar desse programa. A mesma coisa eu vejo para uma escola particular, por exemplo. Você mostrar que você tem a habilidade e a competência de criar um caminho para o aluno que se matricular no Mackenzie ter uma oportunidade fora do exterior, é algo que você vai ver que é investimento e não é custo. Porque entre nós também, não é todo mundo que entrar que vai para lá. É uma parte dos que entrarem que vão para lá. É questão de descobrir o nicho e ver como é que eu vou explorar tudo isso. Eu acho que eu passei longe do que eu tinha que falar. Desculpe, obrigado.